tema da mensagem desta manhã é a incredulidade do crente. A incredulidade do crente. É meio paradoxo, né? E o subtítulo, o subtema da nossa mensagem é: não existe incredulidade. Mais paradoxo ainda, né? Parece estranho afirmar isso, mas, de fato, antes de adentrarmos a mensagem, nós precisamos definir o que é incredulidade. O que é incredulidade? O que vem à sua mente quando você pensa incredulidade? Se na sua mente vem simplesmente, incredulidade é não crer, suspeitar, duvidar, essa é uma meia resposta. Eu afirmo que não existe incredulidade, pois todo homem crê em algo, mesmo que inconscientemente. Da mesma maneira que aqueles que se dizem céticos, aqueles que se dizem duvidar de tudo, né, não duvidam contra ao seu próprio ceticismo. Os ateus creem que Deus não existe. Outros que Deus está na natureza, outros ainda que o homem é de fato o Deus. O fato é este: desde a antiguidade, todos os homens, todos os sábios sabem que o homem é um ser religioso. É como se fosse uma sequela da queda, da perda, daquela ligação que nós tínhamos com Deus tão forte. Como diz Agostinho, a nossa alma anda inquieta até descansar em Deus. Todo homem procura por Deus, mas sem a revelação especial, a revelação específica, ele vai crer em qualquer outra coisa. A incredulidade, ela não é só o fato de não crer. Uma pessoa incrédula não é alguém que não crê, mas é um estado de espírito contínuo diante de Deus. A incredulidade é um estado de espírito contínuo diante de Deus. Nós não sabemos crer direito devido à nossa condição espiritual. Por quê? Porque nós morremos espiritualmente. Nós morremos espiritualmente, mas ainda temos essa necessidade de crer em algo, de depositar a nossa fé. Mas sem a fé que vem de Deus, a fé que é o dom recebido de Deus, nós depositaremos essa fé nos ídolos que o nosso coração produz. Mas até mesmo quando nós recebemos a fé verdadeira, ainda existe uma incredulidade relutante em nossos corações. Não é assim? Então nós podemos definir a incredulidade que trataremos essa manhã como a ausência da crença correta no ser de Deus. A ausência da crença correta no ser de Deus. Essa é a incredulidade que nós veremos hoje, conforme nos diz a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 49, a partir do verso 14. Assim diz a palavra do Senhor: mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Até aqui. Bom, a título de contexto, só para nós não pegarmos apenas um recorte da Bíblia, o verso que acabamos de ler, ele faz parte do chamado segundo cântico do servo, aquele que é a luz para os gentios, e é também o mediador da aliança. Esse segundo cântico, ele mostra para nós a universalidade da mensagem do servo, que é tanto para judeus como para não-judeus. Para todos é prometida uma restauração. Se no Antigo Testamento, Romanos é o livro que exerce o maior peso por toda a sua envergadura teológica, Isaías, para nós cristãos, é o seu equivalente no Antigo Testamento. Isaías é um livro de fato curioso. É como se fosse um microcosmos da Bíblia, com seus 66 capítulos, paralelo aos 66 livros da Bíblia. Até o capítulo 39 de Isaías, nós lemos que o profeta escreve de modo distinto, com profecias específicas aos povos vizinhos, formando assim um prelúdio para o capítulo 40. Capítulo 40 que esse já mostra Israel em cativeiro. Da mesma maneira, na Bíblia, os 39 livros primeiros formam o Antigo Testamento, posteriormente os 27 o Novo.
Mas isso é apenas uma curiosidade da providência divina. No capítulo 39, é-nos relatado a visita da embaixada da Babilônia, a qual o rei ele mostra todas as riquezas, tudo que há de bom no reino para essa embaixada. Então o profeta do Senhor vem e diz, tudo que mostraste, todas essas riquezas vão pertencer ao rei da Babilônia. Então nós acordamos, entre aspas, no capítulo 40, já cerca de 125 a 150 anos depois, com Israel já cativo. E a partir então do capítulo 40, começam a vir promessas de consolo e restauração para este povo que já está rendido e já teve os seus muros destruídos. No capítulo 42, nós temos o primeiro cântico do servo, o Messias, que salvará o povo de Deus. Salvará de um cativeiro muito pior, o cativeiro do pecado, que leva à morte eterna. E assim o livro avança. Tudo isso também enfatizando sempre a infidelidade, a maldade, a obstinação do povo de Deus. Fato este que leva Deus a declarar no capítulo 48, por amor do meu nome, provei-te na fornalha da aflição. E também, por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e pela minha honra não te exterminarei. Vejam, Deus é um Deus de aliança. Por amor das suas promessas, por amor daquilo que Ele é, Ele não destrói o povo. Isso nos mostra que o povo eleito, o povo escolhido de Deus, é um povo totalmente desprovido de mérito, de tal modo que é impossível Deus dever alguma coisa. Tudo é por graça do Senhor. Portanto, vemos que a fidelidade e a misericórdia de Deus provém do seu amor, por seu santo nome e pela aliança que Ele fez com o seu povo. Nós, graças a Deus, já estamos um pouco íntimos dessa aliança, por tantas pregações e por tantas aulas nas escolas bíblicas. Então nós chegamos no capítulo 49, nós acabamos de ler esses 3 versos, onde a restauração é prometida, e o servo, o santo de Israel, prometido também como o mediador desta aliança. Toda aliança precisa de um mediador. Do verso 9 em diante, nós lemos na liturgia, são feitas várias promessas. Promessas que terminam no verso 13 dizendo, cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós montes rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadeceu. Porém, Sião não canta os céus, nem rompem os montes em cânticos. O verso 14, nosso primeiro verso, inicia com um mas. Um indicativo de oposição. Sempre que existe um mas, está indicando que, porém, mas. O que isso significa? Que não importam quão graciosas sejam as promessas de graça futura de Deus, não importam quão consoladoras sejam as promessas de Deus, o seu povo sempre tem um mas na garganta. Não somos nós assim também? Não estamos sempre prontos a dizer, mas Senhor, é compreensível. Vejam, numa perspectiva humana, estando o povo cativo, escravizado, longe de casa, na Babilônia, vendo tudo aquilo que eles amam sendo destruído e atacado, nós facilmente também poderíamos dizer, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me desamparou. É compreensível. E por que é compreensível? De onde vem essa incredulidade? Qual é a raiz dela? Conforme nos mostra o texto, essa incredulidade ela vem de um coração que anda por vista, não por fé. E também de uma certa ignorância quanto ao ser de Deus. Vejam, a incredulidade, assim como a incredulidade para nós, os crentes, assim como para o povo naquela época, ela não age na dúvida se Deus existe. Eles sabem que Deus existe. Mas ela duvida que Deus cumprirá suas promessas. Ela duvida desse modo da perfeição de Deus. E é daqui que o pecado tira suas forças. Preste atenção. A maioria das vezes
que nós falhamos, que nós pecamos por crer mais nas promessas de prazer e felicidade que o pecado nos dá do que nas promessas que o Senhor nos faz. Pense consigo, de onde vem a cobiça? De onde vem o pecado da cobiça? Da promessa de felicidade, de que não, se você tiver aquilo, aí sim, aí você vai ser feliz. De onde vem o adultério? Da promessa de que se você tiver aquele homem, aquela mulher, nossa, daí sim, aí eu serei feliz. E assim sucessivamente, podemos ir listando pecados, os furtos, tudo aquilo que provém do nosso coração. É sempre o pecado prometendo algo além do que Deus prometeu. Nós já somos inclinados naturalmente ao erro. E o pecado possui, desse modo, um grande poder de convencimento. É só dar um empurrãozinho. Você que já caiu em graves pecados, entende o que eu estou falando. No final do arco-íris de pecado, o que tinha era um pote de vergonha, angústia, repulsa por si mesmo, por ser tão fraco. Não é assim? Aquela angústia. E você que já resistiu aos ataques do pecado, sabe o quão maravilhoso é manter uma consciência limpa diante de Deus. Quão gracioso é poder triunfar sobre o pecado e dar graças a Deus. É claro que aqui eu falo aos crentes, aos cristãos, que lutam contra o pecado, que sentem a dor do pecado, a tristeza do pecado. Isso nos mostra, nos evidencia que existem dois tipos de incrédulos. Especificamente agora falando. Os ímpios, os sem Deus, e os pios, os com Deus. Se economicamente o estado natural do homem é a pobreza, espiritualmente é a incredulidade. Se para sair da pobreza o homem precisa produzir riqueza, para sair da incredulidade é só produzir fé, não é? Eis aí o problema. Eis aí o problema. Nós não podemos produzir fé. A fé verdadeira e genuína é um dom de Deus, conforme nos diz Efésios 2:8. E todo dom perfeito vem dos céus, conforme Tiago nos ensina. E todo dom que vem de Deus vem sem arrependimento, conforme Romanos nos ensina, para que nós não percamos esse dom. Correto? Seria impossível para nós manter uma fé por nós mesmos. É Deus que mantém. Nós não cremos por nós mesmos. Nós nascemos mortos espiritualmente. Eu, no papel aqui de pregador da palavra de Deus, eu não posso convencer vocês a crerem em Deus. Não posso convencê-los a crerem nas promessas, nas bênçãos que Deus tem. E também não posso convencer vocês nas promessas de condenação. Meu papel é anunciar a palavra de Deus até os vossos ouvidos. E assim, se for da vontade de Deus, dos seus ouvidos a palavra irá até o coração. E assim haverá uma mudança. Filipenses 1:29 nos fala que foi a graça que concedeu-nos crer. Atos 16 também nos fala que foi Deus que abriu o coração de Lídia para que ela cresce. Se Deus não abrisse o coração de Lídia, ela não creria. Se Deus não abrisse o seu coração, você não creria. Em Atos também nos diz que então creram todos os que foram destinados para a vida eterna. Em João, capítulo 15, Cristo nos diz: sem mim, nada. Nada podeis fazer. Nada, nem mesmo crer. Essa oposição natural do homem às coisas de Deus explica o porquê de que, por mais profunda e convincente que seja uma pregação do Evangelho, ela por si só, sem a ação do Espírito Santo, não converte ninguém. Quantos e quantos que não ouviram Cristo pessoalmente pregando e morreram na incredulidade? Isso alivia. Sabe que isso dá um consolo para quem prega? Tira o peso das costas. De certa maneira. Explica também o porquê de que por mais que nós provemos a existência de Deus por meios racionais, lógicos, empíricos, através da experiência, ontológicos, através da filosofia,
Isso não convence nenhum pecador da justiça e do juízo. A morte espiritual é total, a corrupção é total. Veja, se você estiver viajando em alta velocidade, você sofrerá as consequências da sua negligência. Você pode se ferir, você pode sofrer um prejuízo financeiro ao bater o carro, ou até ser multado. Ou seja, as consequências dessa sua negligência, dessa sua persistência no erro, fará você ser mais prudente, fará você acreditar que você está errado, né? As consequências disso. No entanto, espiritualmente, o homem natural é um carro governado pelos sentimentos carnais, pegando fogo em direção ao inferno. E não há, por si só, uma placa, uma lei, uma multa, qualquer consequência desastrosa que faça, que lhe convença perceber o seu erro. Por milhares de anos, nós sofremos, todos nós, das consequências da rebeldia contra Deus, mas permanecemos obstinados, incrédulos. Veja que espécie de loucura acomete os homens. Todos concordam que há algo de errado. Que há algo de errado. O homem tem algo de errado. Todos concordam. Todas as linhas de pensamento, de interpretação do homem. Conforme eu já disse, o outro tipo de incrédulo é o crente. Parece até contraditório, né? O crente é incrédulo. Mas vamos entender melhor isso. Essa incredulidade do coração do crente, ela nasce do coração humano, de um coração que padece. Nós ainda não somos perfeitos, apesar de estarmos no processo de santificação, no processo de aperfeiçoamento pelo Espírito Santo, nós ainda não somos perfeitos. Ainda existe incredulidade em nossos corações. Nós caímos constantemente neste pecado. Constantemente. Se alguém aqui diz que não, a minha fé é inabalável, eu permaneço crente em Deus 24 horas por dia, você é um mentiroso. A incredulidade, ela deve ser considerado o pecado acima de todos os pecados. Por quê? Porque é ela que nos leva aos outros pecados. Se todos nós aqui tivéssemos crentes 100% absolutos do juízo que Deus tem para os ímpios, da santidade absoluta de Deus, da ira de Deus, todos nós, qual seria a nossa postura? Mas a gente parece duvidar dessas coisas, parece duvidar que isso realmente pode acontecer àqueles que afrontam Deus. Em Filipenses 1:29, mais uma vez, completando o verso, nos é dito que foi concedido a nós não somente crer, mas também padecer por Cristo Jesus. Vejam, aqui é colocado como um privilégio, não somente crer, mas padecer por Cristo. É uma concessão feita por Deus padecer por Cristo. E é nessas horas, é quando nós padecemos, que a fé vacila. É quando o povo estava lá, cativo, num povo pagão, tendo seus filhos feitos servos. É ali que eles disseram, mas o Senhor se esqueceu de nós. Não é assim com nós? Quando nós caímos, quando nós tropeçamos, quando enfrentamos dificuldades, vem a nossa consciência e diz, está vendo? Você sabe que Deus existe, você crê em Deus. Aí sua consciência vem e diz, está vendo? Você é um pecador odioso. Você nunca vai se aproximar de Deus. Olha o que você faz com a graça de Deus. Você é o pior de todos. Não é assim? Não é assim que a nossa consciência incrédula vem e martela a nossa mente? Percebem também como a força da incredulidade, ela puxa essa força dos nossos próprios méritos? A incredulidade aqui, neste momento, está se baseando nos méritos que há em nós, quando nós deveríamos crer nas promessas que Cristo nos fez de justificação. A incredulidade naturalmente nos leva a confiar em nossos méritos, não em Deus. Se vocês lerem a biografia de John Bunyan,
um grande pregador que me ajudou muito neste sermão, ele fala sobre a sua constante luta contra a incredulidade. Constante luta. John Bunyan, quando você lê a biografia dele, John Bunyan sofria de incredulidade. Para Bunyan, as suas constantes falhas, os seus constantes pecados, afrontas a Deus, faziam com que ele ouvisse quase que audivelmente a frase, Satanás os reclamou. Uma referência a quando Cristo fala a Pedro, Satanás os reclamou. Era como se as falhas dele dessem a legitimidade para isso. Satanás os reclamou. Satanás os reclamou. A incredulidade do cristão também está ligada à razão. Quando Agostinho diz, creio para entender, ele não está aqui defendendo uma fé cega, um salto no escuro, mas ele reconhece que há uma verdade acima da razão, acima da capacidade de conhecimento humano. Uma fé que vem de fora, um conhecimento que vem acima de nós e que nós precisamos crer para entender. Vejam, as mentes mais brilhantes que já pisaram nessa terra, por si só, elas não tinham a capacidade de crer na loucura que é o Evangelho. A sabedoria humana nos leva a desconfiar, nos leva a questionar. Ela diz assim, muita calma, você tem certeza disso? Você tem certeza que Deus existe? Olha, isso é tão improvável. Se Deus existe, por que ele não aparece aqui e mostra para todo mundo? Nossa, mas existem tantas religiões, você tem certeza que é o cristianismo a certa? Tá, mas se Deus existe, por que acontece tal e tal coisa? Não é isso que a razão humana questiona? Não é assim que ela tenta aumentar a incredulidade em nossos corações? Vocês já ouviram a razão fazendo algum tipo de pergunta como essa em suas mentes? Que fique claro que a razão não está acima de Deus. Qualquer coisa acima de Deus é um outro Deus, é um ídolo. Somente a fé na fidelidade e nas promessas de Deus pode lhe ajudar a compreender isso. Mas, infelizmente, por sermos falhos até o dia da glorificação, nós teremos que lutar contra isso constantemente. É uma luta que não tem fim, até a nossa morte. No principal livro do John Bunyan, o último desafio do cristão é atravessar o rio da morte. E quanto mais fé você tem, mais fácil você atravessa o rio. Mas o cristão afunda. Por quê? Porque a sua fé vacila. E é o último desafio, porque até o último dia ele vai ter que lutar contra isso, contra essa incredulidade, até a sua morte. Até que os anjos de Deus venham nos receber para a glória. Existe um terceiro aspecto da incredulidade que não é menos pior. O grave erro de achar que Deus não pune o pecado. Essa incredulidade quanto à justiça de Deus. É como se o povo eleito se garantisse, não, eu sou eleito. Deus não vai me punir. Tem certeza disso? Da mesma maneira que nós lemos, o Senhor se esqueceu de nós de modo negativo, lamentando, nossa, o Senhor se esqueceu de nós, de modo negativo isso. Haverá alguns que podem pensar isso de modo positivo. Bom, o Senhor se esqueceu de mim. Essa vai passar, não vai ter consequência. Mas Deus te diz, através de Números, capítulo 32, verso 23. Aqui o contexto é o seguinte: 2,5 tribos se recusam a atravessar o Jordão e desejam permanecer naquele território porque ele era um espaço muito bom para o seu gado. Então Moisés diz o seguinte, após eles prometerem que não, nós vamos ficar aqui, mas todo o povo de guerra vai junto com os nossos irmãos para conquistar o restante da terra. Moisés diz, então tudo bem. Verso 23. E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. O vosso pecado vos há de achar. Está falando para quem? Para o povo eleito. O vosso pecado vos há de achar. Sobre isso,
é preciso esclarecer duas coisas. É claro que que um eleito de Deus sofre consequências, sim, de pecados voluntários, de pecados planejados deliberadamente. E também, nem tudo que acontece de ruim na vida de um crente é consequência de um pecado. No mundo tereis aflições é uma promessa a todos. Tomemos como exemplo Davi para esclarecer melhor isso. Creio que todos sabem do grande pecado de Davi, o adultério com Batseba. Davi, após adulterar com ela, ele faz de tudo para esconder este pecado. Até mesmo um pecado maior ainda. Ele assassina o marido dela. No entanto, a crença no prazer que aquela mulher lhe daria foi maior que a crença numa justiça que não falha, uma justiça de Deus. E qual foi a consequência deste pecado? Foi Davi mesmo que proclamou a sua sentença. Que o homem que pegou aquela cordeirinha pague 4 vezes mais. O que Davi fez? Teve uma filha estuprada pelo seu outro filho. E teve outros 3 filhos mortos. Pagou 4 vezes mais. Olhem a consequência do pecado para um eleito. De um pecado deliberadamente, um pecado voluntário. Um pecado que ele sabia com total consciência. Podemos dizer que o pecado de Davi o achou. Não foi imediatamente. 2 anos depois ele começou a sofrer as consequências. Deus não se esquece. Deus não se esquece de nada. Portanto, jamais pense que um pecado voluntário não terá punição. Não pense que Deus é um Deus que lhe dará tapinhas nas costas e dirá: tudo bem, meu filho, dessa vez está tranquilo. Ao contrário, se você for realmente filho, Deus lhe castigará com vara para livrar a sua alma do inferno. É assim que um pai zeloso e amoroso faz. É este o dever de um pai. Foi este pecado que produziu talvez um dos salmos mais lindos, o Salmo 51. O arrependimento de Davi de um pecado tão grande. Vejam, a incredulidade do cristão é também o que lhe tira as forças, prestem atenção nisso, as forças necessárias para a santificação. É a incredulidade. Existem crentes, geralmente, infelizmente, calvinistas, que confundem soberania divina com responsabilidade humana. Preste atenção nisso. Assim eles se desculpam nessa falsa noção de soberania, dizendo: veja, eu oro a Deus, eu peço a Ele para eu ser mais piedoso, mas nada acontece, passa ano e sai ano, minha vida de crente, eu permaneço nessa mornidão espiritual. Isso angustia vocês também? Ouvir isso? Para mim é uma coisa que é uma passividade sufocante ouvir isso de um crente. Deus não vai te pegar num redemoinho e te botar de joelho para orar. Isso não vai acontecer. Não vai te pegar pela mão aqui, meu filho, ó, assim, ó. É assim que você vai se santificar. Você sabe o que você tem que fazer e por que você não faz? Você tem responsabilidade. Todos, crentes e incrédulos, prestarão contas, serão julgados. A sua passividade vai ser julgada. Você tem responsabilidade, irmão. Você tem responsabilidade. A origem da palavra responsabilidade é a mesma para a resposta. Deus ordena. Ordena algo e você, como responsável, é exigido de você uma resposta. Uma resposta diante da responsabilidade que você tem perante Deus. Se todas as vezes que lemos as Escrituras ordenando-nos a piedade, ficarmos parados, incrédulos, quanto à capacitação que o Espírito Santo nos dá, estamos pecando gravemente diante de Deus, contra Deus. Constantemente nós ouvimos: irmão, ore por mim, estou com tal dificuldade. Quando ouvimos isso, é nosso dever, como irmãos, orar. Mas você que pede oração, é seu dever também lutar.
não cultivar um espírito de derrotado antes mesmo da batalha. Eu sei que batalhas espirituais, batalhas contra o pecado são árduas. Enfrentamos um inimigo maior do que nós, que anda ao nosso redor bramando como um leão procurando uma presa para devorar. Mas não é na nossa própria força que nós vamos. Assim como Davi enfrentou Golias, e antes de enfrentá-lo proclamou: tu vens contra mim com espada, lança e escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17:45. Vejam, existem duas maneiras de você ver como se aproximaram de Deus aqueles cristãos chamados puritanos. Você já ouviu falar deles, com certeza. Primeiro, para deixar claro que puritano não é uma referência à pureza espiritual. Puritano, eles foram chamados assim porque a reforma na Inglaterra começou mal feita e necessitou de um trabalho de purificação. Vejam como a providência de Deus é maravilhosa. Uma reforma que começou toda errada fez a necessidade de surgir homens como eles. E assim eles foram chamados puritanos, que buscavam purificar a igreja daquilo que ainda tinha sobrado da igreja católica romana. Existem pessoas que, ao lerem biografias, lerem as histórias desses homens, dizem assim: difícil demais. Difícil demais. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu concordo com vocês. É muito difícil ter a piedade que aqueles homens tiveram. Mas, graças a Deus, tem homens de Deus que leem essas biografias, leem isso e dizem: é possível. É possível, pela graça de Deus, é possível se aproximar dele. É possível ter uma vida piedosa diante de Deus. O que esses homens tinham de diferente de nós? Eu tenho certeza que eles tinham muito mais fibra, muito mais vontade, muito mais disposição e atitude do que nós temos. Nós estamos numa geração acostumada a abrir mão de responsabilidades. É o Estado que cuida dos nossos filhos, é o Estado que nos protege, é o Estado que nos dá saúde. Quando acontece alguma coisa, o que o Estado vai fazer? Isso infecta a mentalidade do crente. Fica esperando a coisa acontecer por si só. A nossa força é pouca, mas é Deus que nos fortalece. É Deus que nos fortalece. Os puritanos não chegaram onde chegaram por si só, era Deus que os fortalecia. Era o Espírito Santo que agia neles. Veja o que a palavra de Deus nos diz em 2 Crônicas, no capítulo 14, do verso 9 ao 12. Uma grande guerra começou contra Israel. Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus. Vejam que primeiro Asa saiu contra eles. Depois, clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Os tímidos, os covardes, não herdarão o reino. Tenha coragem para buscar a santidade. Tenha coragem para buscar uma vida piedosa. Você vai precisar, muitas vezes, constranger outras pessoas. Outras pessoas que não estão acostumadas a ver um ato de piedade, não estão acostumadas mais a ver um modo cristão de agir. Incredulidade é o pior pecado que tem. É o pior pecado que tem. Conforme eu falei no início, ela vem de um coração que anda por vista. Nós vimos que ela nos faz confiar em nossos méritos, em nossa razão,
e que ela nos desanima a santificação. A luta contra a incredulidade precisa começar por você conhecendo melhor a Deus e também nas suas promessas de graça futura. Grava isso. A luta contra a incredulidade precisa que você conheça a Deus. Você conhece a Deus? Quais são os atributos de Deus? Quem é Deus? Quais são as promessas de Deus para você? Não existem apenas promessas de coisas boas, tem promessas de aflições, de perseguição. Você conhece as promessas? Você precisa saber dessas coisas para lutar contra a incredulidade. Veja o verso 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda ama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Aqui Deus traz para o povo uma figura mais acessível a seus olhos, para que eles tenham a noção do quão ridículo é acreditar que Deus vai se esquecer do seu povo, o povo que ele escolheu, que ele enviou o filho para morrer por ele. O quão ridículo é pensar que Deus se esquece. Deus é um Deus aliançado conosco. O sangue do seu próprio filho é a confirmação dessa aliança. Então não se desespere quando pecar por confiar em seus méritos. Não dê ouvidos ao diabo. É ele que quer que você confie em seus próprios méritos. Não se desespere quando a razão ela não for suficiente para explicar sofrimentos terríveis que acontecem em nossas vidas. Não desanime também na busca da santificação. Não desanime na busca da santificação. Creiam que Deus é poderoso para nos santificar. Vocês têm noção do quão absurdo é uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama? É absurdo, não é? É absurdo. Da mesma maneira que é contra todos os instintos que existem em uma mulher, a criança vai chorar em voz alta, não vai deixar ela esquecer. Fica a dica. Mas ainda que a gente sabe o que acontece, existem mulheres que não dá nem para chamar de mãe, que fazem coisas terríveis com seus próprios filhos. Por isso Deus sabendo disso, Deus diz, mas ainda que esta, se viesse a se esquecer dele, eu, todavia não me esquecerei de ti. Verso 16, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros, a tua vulnerabilidade, os muros estavam destruídos, estão continuamente diante de mim. A nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza, a nossa miséria está continuamente diante de Deus. Você, filho de Deus, remido por Cristo, foi comprado pelo sangue de Cristo. Fostes comprados por bom preço. Cristo é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, o santíssimo sacerdote, sem pecado algum, que entregou o sacrifício mais santo que tinha. Ele mesmo, no altar mais santo que tinha, o seu próprio corpo, sem pecado nenhum. Na antiga aliança, o sumo sacerdote tinha na sua roupa, na sua estola sacerdotal, escrito os 12 nomes das tribos. E uma vez por ano ele ia lá e fazia um sacrifício em nome das 12 tribos de Israel. Cristo tinha, naquelas mesmas mãos que traspassaram aqueles pregos, o seu nome escrito com sangue. Na antiguidade, era comum que os senhores de escravos marcassem os seus servos, escrevessem o seu nome nos servos. Vejam, Cristo, o servo sofredor, marca o seu nome em suas mãos. Marca com seu próprio sangue. Isaías 53, falando sobre o servo sofredor, o verso 11 nos diz que ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O que isso significa? Você, cristão, filho de Deus, estava diante de Cristo enquanto ele sofria naquela cruz, enquanto ele sofria o peso
da ira de Deus, que pode ter certeza que prevalecia muito contra o sofrimento físico. Você estava diante dele e ele viu você e ficou satisfeito. Você pode dizer que Cristo está satisfeito pelo modo que você tem vivendo? Você tem vivido como alguém que foi salvo por Cristo? Se sua resposta é não, você ainda não pode dizer que estava diante dos olhos de Cristo. Salmo 139, verso 16 nos diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Cristo não morreu por você, porque sabia que você iria crer. Na eternidade, você foi eleito por Ele para crer. Você foi eleito por Ele para viver para Ele. Foi eleito para ter fé nele. Se fomos comprados do poder do pecado pelo seu precioso sangue, saiba que Ele não nos deixa desamparados neste mundo. Então, para combater a incredulidade, confie nas promessas. Confie nas promessas que Deus tem para os seus. Para os seus. Deus não pode mentir. Não pode mentir. A palavra de Deus, ele não fala a verdade. O que ele fala é a verdade. A verdade é condicionada à palavra de Deus. Quando Cristo ressuscita Lázaro, lembram quando Cristo ressuscita Lázaro? Depois de 3 dias morto já, cheirando mal. Cristo, ele ora ao Pai, ele diz assim: Pai, eu sei que sempre me ouves, mas é por causa destes que eu digo, que eu oro. Mas percebem o seguinte? Pai, eu sei que sempre me ouves. O Pai sempre ouve Cristo. Deus Pai está em plena sintonia com o Verbo. E quando o nosso Redentor ora na oração sacerdotal em João 17, pedindo, não para nos tirar do mundo, mas para livrar-nos do mal, você duvida que isso vai acontecer? Nós podemos ter certeza que mesmo no vale da sombra da morte haverá uma luz que nos guiará. Satanás não pode nos tocar. O maligno não toca nos filhos de Deus, como diz 1 João. Deus é perfeito. Deus é onisciente. Nada acontece sem que Ele saiba. E o fato de Deus saber tudo o que vai acontecer significa que as coisas não podem acontecer de maneira diferente. Deus não pode ser surpreendido. Então, a promessa de livrar-nos do mal está garantida por esse atributo de Deus, por essa onisciência de Deus. Satanás não vai fazer uma armadilha e encostar em você. Isso não vai acontecer. Deus é perfeito. Deus é justo, é justiça. Não é possível que um pecado fique impune. Vejam, se um juiz condenou 99 estupradores, mas soltou um, esse juiz é um juiz iníquo. É um mau juiz. É um juiz que não é perfeito. Não é assim com Deus. A justiça de Deus garante a promessa de punir o mal. Então não se desespere quando vê o ímpio triunfando. Você, como cristão, deve saber o fim dele. Você deve entrar no templo de Deus e saber o fim que aguarda os filhos do diabo. Não se desespere, confie na promessa de Deus, na promessa de justiça que Deus tem. Ele é o nosso vingador. Também, se há alguém aqui pensando que vai conseguir enganar a Deus, dizendo para si mesmo, bom, eu vou deixar para me endireitar, mais uma vez entre aspas, mais para frente, daqui a um tempo, eu tenho que lhe advertir, você está andando no fio de uma navalha, e se você cair, se a morte vier para você amanhã, o que lhe espera é a condenação, uma condenação eterna. É uma consequência da justiça de Deus. Deus é perfeito, é sabedoria.
Se Ele prometeu que todas as coisas cooperariam para o bem daqueles que o amam, saiba que absolutamente todas, até mesmo aquelas que aparentemente parecem más, cooperam para o nosso bem. A nossa visão carnal, limita o nosso entendimento. Deus é perfeito, é onipresente. Se estiveres no mais profundo abismo, lá Deus vai estar. No leito da enfermidade, Deus vai estar. Enfrentando dificuldades financeiras, Deus vai estar. Saiba que Deus vai estar contigo para afofar o travesseiro no leito da enfermidade, conforme nos diz Salmos, e também para que estar junto com você para que você não mendigue o pão, pois um justo jamais mendigará o pão. O básico, o essencial, jamais faltará para um filho de Deus. O pão é nos garantido por Deus. Veja, não sou eu que estou prometendo a vocês, é Deus. Ele é fiel. Deus é fiel. A sua alma não permanecerá no abismo da dor. Deus é perfeito, é bom. Deus é bom. Tudo que Ele faz é bom. Essa talvez é uma das promessas mais difíceis, não é? Uma das coisas mais difíceis de aceitarmos. Que tudo, eu digo aqui tudo, até mesmo aquilo que você está pensando agora, tudo que Deus faz é bom. As dores humanas, como a perda de um filho, por exemplo, são tão profundas. Naqueles momentos nós não queremos saber de nada, de promessa nenhuma. Tudo que nós fazemos é questionar: por que, Senhor? Por que, Senhor? Tu mataste os meus filhos, Senhor. Por quê? Assim como Jó disse, Deus nos deu tudo aquilo de bom, também não nos tiraria Deus? Não mataria Deus os meus filhos, ele quis dizer? Não me daria essa doença terrível? É nesses momentos onde a razão humana não é suficiente, quando a dor é tão profunda que parece que nunca mais vai passar, nós temos que dizer com os lábios da fé: a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Eu sei que é difícil, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Deus é perfeito, Deus é santo, Ele não pode pecar e também não suporta o pecado. Mas nós temos a promessa de que Cristo está à direita de Deus Pai e vive sempre para interceder por nós. Eu sou pecador, você é pecador. Nós por nós mesmos não podemos nos aproximar de Deus, mas há uma promessa de que Cristo está à direita de Deus intercedendo por nós. A santidade de Deus é tão inconcebível para nossas mentes pecadoras. E vejam, apenas Deus Filho encarnando e morrendo seria suficiente para nos limpar da imundície do pecado. E através de Cristo, o nosso Redentor é aquele que compra um escravo. Cristo é o nosso Redentor, nós que éramos escravos do pecado. Cristo é o nosso mediador, aquele que faz a mediação entre nós e Deus, o mediador da aliança, e através dele nós podemos confiar, ter fé, que sim, é possível se aproximar de Deus. Por fim, Deus é perfeito, Deus é amor. Deus é amor. Deus não sente amor. Não. Deus é amor. Os atos da sua providência são atos de amor. São atos de amor para com os seus eleitos. Provérbios nos diz: eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam, me acharão. O amor do noivo é para sua noiva, não é? Não é assim?
O amor do noivo é para a sua noiva. Quem é a noiva de Cristo? Nós. O amor de Cristo é para conosco. Quem é amado por Deus? Nós. Você tem noção disso? Você tem noção que Cristo te ama? É difícil, né? É difícil pensar que Cristo nos ama. Quando a gente olha para nós mesmos assim, Senhor, mas sim, Ele nos ama. Ele nos ama até o ponto de entregar-se à morte mais horrenda por nós. Ninguém tem maior amor do que este, de que dar a vida pelos seus. Esta é a maior e incontestável prova do amor de Deus. Prova também da sabedoria, da justiça e da santidade de Deus. Todas as vezes que fomos tentados a duvidar disso, duvidar desses atributos divinos, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Ali temos a maior manifestação de todos esses atributos. Portanto, igreja, vimos que a incredulidade não é algo que acomete apenas os ímpios. Não. Não são apenas os ímpios, os incrédulos. Mas os filhos de Deus ainda são tentados por ela constantemente. Vimos que o pecado se alimenta dessa incredulidade. A força que o pecado tem vem da incredulidade que há em nós. É com base nessa incredulidade, nas promessas de Deus, na perfeição de Deus, que Ele faz as suas promessas particulares, promessas de prazer, de alegria momentânea, que nós sabemos que o fim é morte. Vimos que a incredulidade é, portanto, assim, o pior pecado que existe. É o pecado que nós devemos odiar com todas as forças. E eu afirmo a vocês, sem vergonha nenhuma, e por todas as vezes que eu sinto incredulidade no meu coração, eu me odeio. Eu penso consigo mesmo, nossa, depois de tudo que Deus já fez na minha vida, eu ainda duvido dele. Como posso? Mas nós vimos também, através da palavra de Deus, que para combater a incredulidade, nós devemos conhecer a Deus. Conhecer os atributos de Deus. Conhecer as promessas de graça futura, sabendo que neste mundo nós teremos aflições, mas a eternidade em glória será nossa. Por isso, por fim, convoco-os hoje, tirem os olhos do chão e olhem para cima, para o autor e consumador da nossa fé, e que assim possamos viver, não por vista, não medindo o amor de Deus por as circunstâncias que nos acometem, mas por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que entregou-se a si mesmo naquela cruz para nos dar salvação, para cumprir a promessa de salvação do primeiro livro da Bíblia, logo após a queda. E que Deus Pai tenha misericórdia de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Se coloque de pé, vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, eis-nos aqui, Senhor, nós duros de coração. Confiamos, Senhor, na Tua graça. Confiamos, Senhor, nos méritos de Cristo, pois em nós nada de bom pode se achar. Nada de bom pode se achar que não venha de Ti. Nós afirmamos isso com os lábios da fé, Senhor. Nós afirmamos, Senhor, que tudo que fazes é bom. Tudo, absolutamente tudo. E ajuda-nos, Senhor, a viver dessa forma. Ajuda-nos a não apenas proclamar palavras ao vento, dizer da boca para fora que sim, que o que fazes é bom, mas que nós possamos realmente crer de todo o nosso coração que não importa o cativeiro, não importa o sofrimento, não importa a dor, o Senhor não nos desampara.
Não, o Senhor não se esquece de nós. O Senhor não pode negar-se a si mesmo. Tu és um Deus aliançado conosco, e o sangue de Cristo confirma essa aliança. Ah, Senhor nosso Deus, tem misericórdia da incredulidade em nossos corações. Conceda-nos, Senhor, fé. Aumenta-nos, Senhor, a fé. Somos tão falhos, tão incrédulos. Quantos milagres já produzistes em nossas vidas, e a nossa razão sempre tenta racionalizá-los, para assim diminuir o poder que eles têm para produzir fé em nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos a compreender que a nós foi concedido não somente crer, mas também padecer por Cristo Jesus. Ajuda-nos pelo poder do Teu Espírito Santo, pois só Ele é capaz de amolecer esse coração de pedra no qual todos nós nascemos. Oramos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém.